Olá! A aula de hoje vai ser sobre a segunda geração do romantismo, também chamada de geração mal do século, também chamada de byronismo, inspirado no Lord Byron, um poeta inglês, que vai trazer muito sentimentalismo nas suas produções poéticas. Vamos para as características ultra-romantismo. Gente, as emoções do romantismo, elas são potencializadas. Não se sabe ao certo do porquê. Talvez pelo fato do indivíduo ter que lidar com a liberdade, que até então ele não tinha. Talvez esse sentimento de não saber o que fazer com a liberdade em relação à sua vida, liberdade em relação à arte, liberdade em vários setores da sociedade, fez com que ele ficasse um pouco mais sensível. Além do mais, não podemos esquecer que os escritores da segunda geração do romantismo são extremamente jovens. Basicamente, eles acabaram de sair da adolescência e muitos deles não chegaram nem a alcançar a marca de 22 anos de idade. A maioria dos escritores morriam com cerca de 20 e 21 anos. É bem estranho, né? Mas existia um motivo, né? A tuberculose era uma doença considerada também a doença do mal do século, que acometia muitas pessoas naquele período. Então, o ultrarromantismo está relacionado com a exacerbação desse sentimento amoroso, sempre à flor da pele. O intimismo, o egocentrismo é mais ou menos assim, ó. O meu problema é maior do que o seu. Você está sofrendo, mas o meu sentimento é muito mais doloroso. Então tem a questão do egocentrismo, que talvez não seja por maldade, talvez seja questão de maturidade mesmo. O indivíduo romântico ele não consegue ver o todo nessa geração. Ele está focado nas suas questões. Então, gente, ao meu ver, não é questão assim de maldade, mas é questão de maturidade, da pessoa não saber lidar com essas questões. Tem um outro motivo também. Veja que esse indivíduo é pessimista. Esse pessimismo tem relação com o fato de que esses escritores vivenciaram mazelas desde muito cedo. O Álvares de Azevedo viu sua irmã bebezinha falecer diante dele. O Fagundes Varela, ele já é mais velho do que os demais escritores, mas ele perdeu seu filho quando tinha apenas 3 anos de idade. Então ele passa a vida toda remoendo essas perdas prematuras. O Álvares de Azevedo era um aluno brilhante na faculdade, mas todo semestre morria um colega. Então imagine, é como se você estivesse no primeiro ano e você perdesse por ano, no primeiro ano 2 colegas, no segundo ano mais 2 colegas, no terceiro ano mais 2 colegas, um por semestre. Imagine, é uma estimativa muito grande. Muitas pessoas ali morrendo a todo momento. Inclusive o Álvares de Azevedo ele conseguiu prever a sua própria morte. No semestre anterior, ele faleceu, ele falou, o próximo estudante a falecer vai ser eu. O motivo das mortes está relacionado com a tuberculose, que era uma doença muito comum naquele momento. Por isso que a gente fala da questão de se precaver também em relação, por exemplo, à doença em voga agora, né, o coronavírus. A gente não dá muita atenção, mas a história está repleta de exemplos e que houve mortes em massa, né, em quantidade. Hoje em dia a tuberculose é uma doença tratável, muito fácil de diagnosticar, muito fácil de tratar. Ainda assim, tem gente que negligencia a sua própria saúde. Bom, desejo de evasão da realidade, que é o famoso escapismo. O indivíduo romântico, ele não quer lidar com a sua realidade, ele quer fugir. Ele quer a fugacidade, o escapismo. Não quero resolver isso agora, quero deixar para depois. É a característica do romântico. A solidão. A solidão também pudera, toda hora ele perde alguém, né? Então esse sentimento de solidão vai ser muito presente na produção poética. Sentimento amoroso idealizado. Aquela idealização da Idade Média que trazia a mulher como formosa, como superior ao homem, ela é retomada aqui. A mulher vai ser superior e vai ter a esfera, né, de uma mulher virginal. Muitas vezes, sem necessariamente ser, né? Mas cria uma idealização, mulher angelical, mulher virgem. Essa daí é uma retomada da Idade Média. Culto a uma natureza mórbida. Algumas produções no romantismo, segunda geração, tem como cenário cemitérios. Tem alguns contos de terror, inclusive. E Noite na Taverna, que é uma obra do Álvares de Azevedo, muito legal até. Histórias que prendem, que trazem todo esse cenário.
mórbido, né, da segunda geração romântica. Bom, uma outra característica que eu esqueci de colocar aqui é o spleen. Spleen significa tédio, o indivíduo está sempre com tédio. Ele não valoriza nada que acontece na vida dele, tudo é um tédio, odor aos céus, o que eu vou fazer da minha vida. Vamos aqui para algumas diquinhas. Os principais representantes da segunda geração no Brasil são o Álvares de Azevedo, o Casimiro de Abreu e o Fagundes Varela. Esses dois aqui eram mais jovens, o Fagundes Varela era um pouco mais velho. Álvares de Azevedo, vamos lá para as dicas. O sobrenome dele, Azevedo, lembra Azedo. Ou seja, esse daí é o mais pessimista, o que mais vai ter poesias mais pesadas, mais mórbidas, mais tristes. Casimiro de Abreu, ele tem a famosa poesia que ele fala sobre a sua infância, que se chama Meus 8 Anos. Que ele sonha em voltar para a infância querida, o tempo que não volta mais. O Casimiro de Abreu lembra a palavra casa, ele traz essa abordagem voltada para as lembranças da infância, da sua casa, da sua morada. E o Fagundes Varela, o sobrenome dele lembra vários, né, Varela. Ele é um escritor que vai ter uma produção mais ampla, ele vai ter vários tipos de poesia, todas voltadas para a segunda geração, mas bem diferentes em relação à temática. Bom, essa aqui é a foto do mais famoso, o mais falado, né, na verdade, nas aulas, que é o Álvares de Azevedo. Olha só, cara, né, tem isso nessa foto. Enfim, um exemplo de um poema dele, para a gente perceber as características do romantismo, da segunda geração. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir e que amanhã eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. A gente percebe que, aqui é um trecho só da poesia, a gente percebe que na verdade o autor ele não quer de fato morrer. É como se ele sentisse às vezes vontade disso acontecer, mas na realidade mesmo ele não quer. Até porque ele tem consciência que se ele morrendo ele perderia muitas coisas. Mas ao mesmo tempo ele lida com esse sentimento de que eu não quero ter essa dor, não quero ter isso. Então a poesia dele está muito relacionada à fugacidade, à melancolia, à solidão. Enfim, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!